Nós vamos agora conhecer alguns dos exemplos que acompanham o projeto ACBR Framework. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui dentro de ACBR Framework, cbrframework.net, vou abrir aqui a solução, cbrframework.net Solution. Aí está, aqui estão os arquivos dos componentes e aqui estão os projetos de exemplo, né? Veja que o SPED fiscal ele está marcado como o projeto que deve ser iniciado, então eu vou começar com ele mesmo, tá? Vou executar e aí ele já aparece para mim, né? Já aparece o exemplo do SPED fiscal. Eu tenho aqui um botão para gerar o SPED fiscal completo e tenho os botões pré-gerando bloco a bloco. Vou clicar no registros do bloco 0 e já clicar no gerar TXT. E aí o que é que ele fez? Opa, aconteceu um erro aí, ó. Não foi possível abrir o arquivo que está nesse caminho aí, deacbrfiscal.txt, né? Então vamos analisar com calma aí o que é que está acontecendo. Primeiramente eu vou abrir o formulário do SPED fiscal. Então vamos ver aqui o que acontece quando eu clico no registros do bloco 0. Ele chama esse método aqui, ó, criar bloco 0. Deixa eu voltar aqui no design, só para você ver que eu tenho o componente ACBR SPED fiscal aqui, sendo utilizado. Ele está gerando o arquivo aí, ó, mas eu vou pedir para ele gerar o arquivo diretamente no C2 pontos, tá? O nome do arquivo, vou colocar SPED fiscal C. Salvar isso aí. Deixa eu observar aqui no C se tem algum arquivo desses aí. Tirar esse teste AFD aqui. Deixa eu tirar esses logs da Bema. Pronto, não tenho nenhum SPED aqui no C, tá? Então cliquei no bloco 0. Ele chama o método criar bloco 0. Eu vou pressionar F12 aí. No método criar bloco 0, ele cria aqui um array de strings. E a partir de então, ele começa a criar o bloco 0, tá? Olha só, SPED fiscal 1, ponto data início. Ele passa aí uma data para ele, data fim, passa uma data para ele. Daí, ó, variável bloco 0 vai ser SPED fiscal 1 ponto bloco 0, ele cria uma variável aqui e vai criando as variáveis dos registros, né? Variável registro 00, bloco 0 ponto registro 00. Daí ele atribui cada um dos campos a esse registro 00 que acabou de ser criado. Registro 01, mesma coisa. Tá, e depois que ele faz tudo isso daí no bloco 0, ele finaliza aqui, tá? Então nesse momento, né, quando a gente clica no botão bloco 0, o bloco 0 e os registros que pertencem a esse bloco estão todos instanciados e várias informações, né, vários dados já estão persistidos aí nesse registro em memória, tá? Quando eu clico no gerar TXT, o que é que ele faz? Ele chama o método SaveFile.txt. Tá, então vamos executar de novo. Registros do bloco 0, gerar TXT. Aí, ó. Ele já mostrou os dados aqui. Vamos ver lá no C. Olha o nosso arquivo aqui. CBR SPED fiscal. Prontinho aqui na raiz, tá? Se você observar os outros botões, pressionar Shift F7 para voltar aqui para a visualização. Registros do bloco C, ele vai criar o bloco C. Vou pressionar F12. Aí, ó, ele tem aqui a criação dos registros do bloco C. Para cada registro ele cria uma variável, tá? Daí ele vai atribuindo aí os campos nesse registro,
No caso de registros filhos, ele vai adicionando o registro àquele registro que pertence ao registro principal. A mesma lógica é utilizada lá no Delphi, né? Para quem já usa o ACBR, vai se sentir em casa aqui. É a mesma lógica, tá? Você que não conhece ainda, basta estudar aqui com um pouco de calma que você vai compreender rapidamente, certo? O componente está disponível aqui, né? Esse componente ele é criado no momento da criação da janela. Né? E no construtor nós temos aqui o inicializar componente. Esse método inicializar componente ele está lá no designer. Ó. Esse método aí ele vai instanciar o nosso componente. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, CBR SPED fiscal. Então ele instancia o componente e já atribui tudo isso daqui para o componente. Na verdade isso daqui já está atribuído, né? Porque nós informamos aqui, ó, nas propriedades, tá? Então, quando o formulário ele é criado, esse componente já está na memória com tudo isso daqui atribuído para ele, essas propriedades, tá? A partir de então, nós temos que utilizar o componente, né? Daí o que a gente faz? Vai gerando os blocos do componente. No caso aqui, do SPED fiscal. Ok? Para cada registro, nós criamos uma variável. Né? Essa variável ela vai apontando para os blocos que pertencem ao ACBR SPED. Veja só, o bloco 0 ele aponta para o bloco 0 do ACBR SPED fiscal 1. Quando eu digo que o registro 00 pertence ao bloco 0 ou aponta para o bloco 0, registro 000, eu já estou apontando para o registro 000 que está lá na memória do ACBR SPED fiscal. Aí eu vou atribuindo as informações, né? E quando eu clico no botão gerar txt, ele já chama para mim o método savefile.txt do ACBR SPED, que vai chamar aí o método sendBlocks, que vai chamar finalmente lá da camada de interoperabilidade o método savefile.txt. Tá? Esse então é o exemplo, né? Podemos executar de novo. Aí, gerar registro 0, gerar txt, ele já exibe as informações. Ele já gerou aqui para mim o arquivo, tá? Você pode então realizar mais testes e estudar com mais calma esse exemplo. É importante que você faça isso para você se adaptar a essa forma de desenvolver. Mas é muito simples, é simples de entender. É importante também que você faça o que eu mencionei na videoaula anterior e estude o código-fonte do componente em si. Aí você realmente vai compreender 100% como as coisas estão funcionando aqui.